Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Onde Investir. Terceiro dia do evento está começando agora. Estamos no ar, a programação está imperdível. Eu sou a Laís Martins, analista de conteúdo do Infomoney, e eu estarei mais uma noite aqui com vocês, terceiro dia que a gente está juntinho. Então, se você ainda não está acostumado com o meu rosto, sinto muito, porque vai ter que acostumar. Até amanhã também tem mais eventos. E hoje a gente começa com um painel imperdível, especial, sobre como diversificar os seus investimentos no exterior. Quais as melhores oportunidades na renda fixa nesse cenário de Selic alta? E além disso, nossos convidados também vão analisar para onde podem ir os juros peruano do novo governo Lula. E para finalizar, teremos um painel sobre criptoativos. Você sabia que só nesse início do ano o Bitcoin já teve alta de 26%? Pois é, será que essa alta se mantém? O que esperar das criptomoedas em 2023? Fica aqui conosco, que estamos só começando. E mais uma vez eu quero convidar você a acompanhar o Infomoney nas redes sociais. Estamos no Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, TikTok, e em todas elas o @ é Infomoney. Então é bem facinho, não tem erro, segue a gente lá e também inscreva-se no canal do YouTube lá no Infomoney. E agora eu vou pedir uma ajudinha aqui para minha produção maravilhosa, porque eu quero conversar com vocês para ver o que vocês estão falando aí no chat. Muito obrigada. Eu preciso saber, né, se vocês estão gostando de onde investir, se vocês estão gostando do que a gente está falando. E agora eu vou abrir aqui com Marcos Vinícius Nobrega de Sá. Boa tarde, muito boa tarde, Marcos. Obrigada por estar acompanhando a gente nessa noite. Alana Cristina também. Boa tarde de Joinville, lá em Santa Catarina. Muito legal. A Yara de Londrina, no Paraná. Cláudio Castro também, muito boa noite. Muito obrigada por estar aqui com a gente. José Alexandre de Pernambuco, muito legal. E o Claudinei Silva, boa noite, pessoal. Boa noite, Claudinei. Boa noite a todo mundo que nos assiste. E olha só, vocês investidores devem estar acompanhando que as incertezas fiscais relacionadas ao novo governo e os ruídos políticos de Brasília estão fazendo muitos investidores se perguntarem: será que essa é a hora de investir fora do Brasil? Bom, apesar de parecer óbvio que dolarizar uma parte dos seus investimentos vale a pena, é preciso cautela. A alta de juros e perspectivas de recessões nos países desenvolvidos podem afetar o balanço de riscos nas aplicações no exterior. Então, dentro deste contexto, quais economias e ativos privilegiar para mediar? Para mediar essa conversa, está de volta ao Onde Investir o meu colega Henrique Stetter, que é especialista de mercado do Infomoney e apresentador do Infomorning, do Radar e Stock Pickers nos canais do YouTube. Muito boa noite, Stetter. Seja bem-vindo de novo ao palco do Onde Investir 2023. Boa com noite, você agora. Laís. Um prazer enorme te encontrar aqui novamente. Boa noite a todos. O que a Laís falou é verdade, né? A gente viu, enfim, já tinha um processo de diversificação de investimentos no exterior acontecendo há algum tempo, principalmente porque a bolsa lá subia sem parar e aqui a gente tinha dificuldade. Só que nesse ano vimos, principalmente com o resultado das eleições, uma preocupação muito grande a respeito, né, de manter o dinheiro investido aqui, se não faria sentido, de repente, trazer, pelo menos pegar parte desses seus investimentos localizados, né, para diversificar em outras geografias. E como o nosso painel de hoje é sobre investimento no exterior, a gente resolveu chamar dois nomes de peso do nosso mercado. Recebo hoje, então, Carlos Caval, ele que foi diretor do BNDES, secretário do Tesouro Nacional, economista-chefe do Safra por 9 anos e, no final do ano passado, fundou a Auris Partners. Além dele, Maria Antônia Viugi, sócia e head de análise da Next Step Investimentos. Boa noite, pessoal. Um prazer enorme tê-los aqui comigo nesse nosso bate-papo, né? A gente tem um painel para discutir o que está rolando lá fora e eu acho que vale a pena até explicar para o pessoal a diferença de características de análise de vocês dois, né? O Carlos, ele tem um histórico muito ligado à análise de economias, né? Tanto trabalhando para o governo, também na iniciativa privada. Já a Maria Antônia, ela tem uma visão muito mais micro, né? Analisa as empresas em diferentes geografias. Eu estava contextualizando para o pessoal que estava nos acompanhando nesse início, o terceiro dia do Onde Investir, a respeito desse movimento de migração de investimento lá para fora, né? Já vinha acontecendo há algum tempo, mas a gente viu no começo desse ano muita gente procurando oportunidade para diversificar devido aos fatores políticos que trouxeram uma certa insegurança. Mas antes da gente
entrar nesse mérito, eu queria ouvir um pouquinho a respeito de 2022. Vários eventos macroeconômicos chamaram a atenção, né? A gente teve aquele grande processo de contração monetária nos países desenvolvidos, teve fatores geopolíticos, a guerra na Rússia e Ucrânia também influenciou bastante, China com o abre e fecha, a questão sanitária junto com as regulações, enfim. Eu queria começar com você, Carlos. Quando você olha para 2022, qual foi para você talvez os principais destaques que mais trouxeram turbulências e que a gente tem que prestar atenção já pensando nesse ano de 2023? Bom, primeiro, boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo. Boa noite, Stetter. Acho que 2022 ele teve uma característica muito atípica nos mercados internacionais, que foi se observar ao mesmo tempo um comportamento muito negativo da renda variável das bolsas e também perdas muito grandes nos ativos de renda fixa. Então isso afastou muito o investidor local de ativos externos e ele aproveitou para se beneficiar do bom momento que tivemos na economia brasileira, o crescimento econômico que acabou superando as previsões iniciais e também uma taxa de juros, né, muito elevada para os padrões internacionais, pelo menos, né, até o período mais recente. E a expectativa é que 2023 seja um pouco diferente disso, né? Haja maior atratividade relativa dos ativos no exterior. Legal. Maria, eu sei que vocês na Next Step fazem uma análise bem micro, mas é claro que esses fatores macros interferiram de alguma maneira as posições que vocês tinham dentro dos fundos, né? Do seu ponto de vista, quais foram aqueles que trouxeram maiores distorções, que de repente podem até significar oportunidades olhando para frente? Eu acho que o ano de 2022, pensando nessas questões macros que transbordam para o micro, o que a gente observou das empresas que a gente estuda foi muita disrupção nas cadeias de suprimento. Então, na nossa avaliação, saiu melhor desse ano quem já vinha investindo muito, né, na sua supply chain, com o benefício também de quem tem escala, porque no momento de muito aperto do seu fornecedor, se você tem uma escala maior, você se torna, né, privilegiado. Acho também que as empresas que mais têm pricing power, né, ou seja, a capacidade de repassar preço para os seus consumidores sem que isso afete tanto a demanda quanto a sua posição competitiva, elas saíram melhor do que as demais. E nisso que você disse, eu acho que todo esse foco obsessivo do mercado em aumento da taxa de juros do Fed, possibilidade de recessão ou não, isso causa, às vezes, uma reação um pouco desproporcional em relação ao valor intrínseco das ações. Então, a gente opera muito nesse campo, tentando observar essas distorções e aproveitando os momentos de turbulência para comprar bons ativos que estão temporariamente descontados. Legal. Até para explicar para quem está nos acompanhando aqui, quando eu falo sobre, né, eu faço essa intermediação sobre assuntos internacionais, eu prefiro quebrar a discussão em geografias para ficar um pouco mais claro a linha de raciocínio por trás, né? Então, eu queria começar fazendo isso. Vamos iniciar nosso bate-papo falando um pouquinho sobre os Estados Unidos. Queria começar novamente com você, Carlos. 2022, vimos vários gestores, até que participaram do podcast que a gente faz, o Stock Pickers, falando que teve ótimos retornos com posições tomadas em juros lá fora, né? Basicamente apostando que o Fed teria que subir para fazer aquela contenção da inflação que estava de fato fora do comum, que era transitória, né? No início do ano, depois o discurso foi se alterando. Enfim, quando você olha para 2023, né, agora o debate é outro. Agora o debate é até onde vão esses juros e talvez, será que em 2023 ou 2024 eles vão começar a cortar? A gente sabe que esse movimento, né, quando a gente chega nesse, talvez no momento da curva que começa a alterar a direção, a gente sabe que muitas oportunidades se abrem, né? O mercado espera esse momento acontecer para montar, de repente, posições mais otimistas com alguns ativos de risco. Na sua visão, você tem alguma perspectiva de até onde assim, o Fed deve, de fato, levar a sua taxa de juros? Por quanto tempo será necessário? Se esse processo já está mais próximo do final do que o necessário ou não? Então, esse acho que é o aspecto mais fundamental da diferença entre o cenário de 2022 em relação a 2023. No ano passado, a gente não sabia, né, quão longe o Fed iria do ponto de vista do aperto monetário. Hoje já parece mais claro que ele já está
muito próximo do final do ciclo de aperto. Então, do ponto de vista do investidor que vai assumir risco, né, em renda variável, muda completamente, né, a relação de risco-retorno. E a segunda consequência é que no ano passado a gente teve um ano de dólar muito forte, né? O dólar se sobrepujou a praticamente todas as principais moedas globais, inclusive euro, moedas europeias e também ien, dificultando a alocação em ativos fora dos Estados Unidos. A expectativa nesse ano é que você tenha um maior incentivo à diversificação para ativos fora dos Estados Unidos. Então, aliado à reabertura da China, que está se processando agora nesse início do ano, e uma melhora na perspectiva do crescimento europeu, que foi afetado, evidentemente, muito pela questão da guerra e da crise energética, o cenário é favorável, né, para diversificação em ativos globais, inclusive fora dos Estados Unidos, e em mercados emergentes que podem se beneficiar aí do efeito da China sobre o preço das commodities. Perfeito. E só para a gente matar um pouquinho das dúvidas a respeito dessa discussão dos Estados Unidos, a gente sabe também que uma outra dúvida que permeia os mercados é o tamanho do risco de recessão, né? Todo mundo entrando nesse debate se vai ser uma recessão leve, uma recessão profunda, se é que vai ter recessão. Qual que é a sua perspectiva a respeito desse aspecto? Bom, a recessão é entendida como 2 trimestres, né, de crescimento negativo. Acho que a possibilidade é razoável, é alta, né? Mas certamente as características do momento da economia americana, de baixo endividamento das empresas e mesmo das famílias, corrobora a visão de que deve ser uma recessão mais leve. Quer dizer, o balanço das empresas e o balanço das famílias mostra um grau de endividamento historicamente baixo. Nesse sentido, acho que a ideia seria uma recessão mais leve do que a gente viu em episódios anteriores. Perfeito. Maria, eu sei que vocês têm uma visão, um prazo, né, para quando vocês pensam em investir numa empresa mais longo. Mas eu queria entender, olhando para as companhias norte-americanas, qual que é o impacto imaginado de repente, a gente ter um ano em recessão, algo que faz bastante tempo que não ocorre. Isso, de alguma maneira, entra na conta quando vocês pensam em qual tipo de empresa ou, de repente, qual tipo de setor deve se destacar em 2023? Acho que a resposta, bem resposta de economista, depende, né? Porque acho que depende da natureza do negócio que você está falando. Quando a gente pensa nos últimos 10, 15 anos de quantitative easing por parte do Fed, a gente olha para empresas que tiveram possibilidade de expandir seus negócios de forma, né, muito agressiva, com o custo de capital perto de zero. Então, quando os investidores estão olhando para frente, pensando qual é a nova realidade que essas empresas vão estar operando, você vai ter agora um custo de tomar dívida, isso pode impactar a sua capacidade de cumprir com seus compromissos financeiros. Eu acho que, quando eu penso, por exemplo, acho que um tema de muito interesse dos investidores são as big techs americanas, né? E eu fico pensando como, ao longo desse período, elas tiveram licença para operar como elas bem entendiam, que causou ótimos avanços tecnológicos e, assim, por outro lado, o que agora elas estão enfrentando é um ambiente de regulatório um pouco mais rígido, né? Elas conseguiram se expandir vertical e horizontalmente de forma significativa ao longo desse período e agora a coisa parece estar virando um pouco. Até sobre essas empresas em específico, né? A gente viu as FANGs pela primeira vez em muito tempo tendo uma performance abaixo, né, dos seus principais benchmarks ali, o S&P, enfim. Parecia meio fácil nos últimos anos, né? Você mandava o dinheiro para fora, comprava Google, comprava Facebook, ganhava dinheiro, beleza. Agora, com esse cenário se alterando, fica um pouco a dúvida, né? Será que 2023 foi uma questão pontual? Ou a gente deve continuar vendo um cenário em que, de repente, empresas mais cíclicas, até por essa questão, a gente continuar vendo, a gente vai falar de China daqui a pouco, mas uma perspectiva de reabertura, commodities subindo, né? Enfim, a gente tem os juros elevados, a gente sabe que os bancos às vezes se beneficiam também de cenários como esse, emprestando dinheiro.
Você acha que as FAANGs, as empresas de tecnologia com os juros elevados, devem continuar tendo um ano difícil? E queria escutar um pouquinho também de empresas que você tem a melhor perspectiva baseadas, né, listadas nos Estados Unidos. Primeiro, eu só faria talvez uma correção mais para mim do que para você do termo FANGs, porque eu tiraria FANGs e botaria Big Techs, porque FANGs inclui Netflix, que na minha visão é muito mais uma empresa de mídia do que de tecnologia. E Big Techs inclui a Microsoft, que eu acho que torna o grupo um pouco mais homogêneo. Eu acho que 2023 vai ter muitos dos desafios com os quais elas lidaram em 2022, porque o que a gente observou durante a pandemia foi uma expansão muito grande do negócio dessas empresas, justamente pelo aumento da demanda por serviços digitais e online. Então, obviamente, essas empresas expandiram sua capacidade e a gente viu, assim, layoffs massivos, a gente viu políticas de contenção de gastos sendo muito mais rígidas em relação a quais partes do negócio geram lucro de fato, né? Porque ao longo desse período que a gente falou anteriormente, era muito fácil você investir em iniciativas muito incipientes ali, que não tinham nem perspectiva de geração de lucro. Ainda no assunto, assim, trazendo de volta a coisa regulatória, eu acho que é muito fundamental pensar nisso, porque quando eu olho para essas big techs e eu vejo a quantidade de dinheiro que elas têm em caixa e a escala que elas já têm, a dificuldade vai ser alocar esse dinheiro com um bom retorno sobre o capital investido, com uma fiscalização tão próxima ali de aquisições. Acho que a gente tem que considerar que o FTC, que é o principal órgão regulatório dos Estados Unidos, está numa nova era sob nova liderança. E eles estão prestando atenção desde aquisições de 70 bi, como o da Microsoft comprando a Activision, até 400 milhões do Facebook comprando uma empresa de VR. Então, como que você diferencia assim, as perspectivas de cada um? Na minha visão, acho que a gente mais gosta são Google e Microsoft. Eu acho que a Microsoft, em meio a esse debate de aprovação ou não da aquisição, me parece que existe algum upside na aprovação, mas se não for aprovada, eu gosto muito do modelo da Microsoft como ele é hoje. Então, essa é a minha opinião. Investindo 10 bilhões de dólares no chat GPT, eu vi isso daí. Tô com OpenAI. sérios receios dele roubar meu emprego em breve. Pois é. Enfim. Carlos, para a gente terminar, fechar essa discussão a respeito dos Estados Unidos, você já citou um pouquinho sobre o dólar, né? A força que ele atingiu no ano passado, o DXY chegou a bater mais de 110, e de junho e julho começou a recuar, também conforme os juros começaram a subir lá fora, né? Assim, eu acho que o mercado já tinha antecipado um pouco desse movimento. Quando você olha para 2023, você acha que, dado esse processo de que a gente está já próximo do fim da contração monetária por lá, o dólar, ele talvez perca um pouco de força frente às outras moedas, frente ao real, que eu acho que é o que muita gente quer saber, né? E por fim, qual que é o principal call que vocês têm olhando para os Estados Unidos atualmente? Então, primeiro, a ideia de que o Fed faria mais 2 altas de 25, provavelmente aí encerrando o ciclo, a ideia de uma recessão branda, como eu disse, né? E uma economia americana que, a partir do segundo semestre, ano que vem, vai voltar a ter um crescimento mais em linha com o potencial e certamente, né, vai voltar a ser muito atraente do ponto de vista de investimento em renda variável. Ao mesmo tempo, né, a gente sabe que a taxa de juros, né, até de um ponto de vista mais estrutural, ela não deve voltar aos níveis tão baixos como se viu aí nos últimos 15 anos, ao menos até a pandemia, e portanto a renda fixa também nesse momento oferece aí atratividade do ponto de vista de diversificação de investimento. Então é um problema muito mais cíclico, né? De uma economia que teve muito estímulo fiscal, né? Cresceu muito depois na fase de recuperação, mercado de trabalho apertado, problemas citados aqui pela Maria Antônia na cadeia de suprimentos, e aí a inflação ficou muito elevada, né? Mas não é um problema estrutural, né? E nem os Estados Unidos está ali no epicentro do problema, como é o caso da Europa, da guerra, né? E nesse sentido é uma economia que tende a, né, voltar a ser o grande eixo, né,
de investimentos no mundo. Legal. Vamos mudar um pouquinho de geografia. A gente falou bastante sobre Estados Unidos, né? A gente tem 30 minutos de painel, já foi metade. Então acho que é legal a gente aproveitar esse tempo final para falar um pouquinho sobre Europa e sobre China. Na verdade, começar falando sobre China, depois a gente vai para a discussão na Europa. E 2022 foi um ano super complicado por lá, né? Eu acho que todo mundo acompanhou várias discussões a respeito do país. Teve a discussão primeiro, né, a respeito da recondução do Xi Jinping, quem ia aparecer ali por trás, né, junto com constituindo o time que ele lideraria o país por mais um mandato. A primeira leitura era que eram pessoas mais ideológicas, o mercado ficou assustado. Já desde antes, várias mudanças regulatórias acontecendo em setores impactando severamente os mercados por lá, e mais por fim a gente voltou até aquelas fortes restrições, né, de Covid, e naturalmente a reabertura no fim do ano, que trouxe algum tipo de perspectiva mais favorável. Vimos, né, por exemplo, eu me recordo da própria Vale, de 21 de outubro até uma semana atrás, subindo 30%, enquanto o índice caía 10%. Né? Então, a gente vê como isso foi importante para o nosso mercado local. Carlos, como que você está enxergando para esse ano de 2023, China? E a gente até conversando anteriormente, você disse, né, pô, China é um país importante para as commodities, eu estou com uma perspectiva interessante a respeito desse assunto, se você puder compartilhar com a gente. Então, bom, é um assunto longo, mas rapidamente acho que tem, do ponto de vista cíclico, né, uma tendência a um crescimento maior esse ano, e isso em particular do setor de serviços, né, que vinha sendo muito afetado pelas restrições impostas pela Covid. No entanto, eles continuam com um problema ali de desconfiança no setor imobiliário, que é muito importante lá, pelos problemas que eles tiveram das incorporadoras, enfim, né, das inadimplências que ocorreram, e o governo chinês, de alguma maneira, está buscando, né, estimular esse setor para ele voltar a ter um papel mais importante no crescimento. Estruturalmente, acho que a China vai ter problemas, né, a partir de agora, vamos dizer, pelo problema geopolítico que ela passou a ter com os Estados Unidos, né? A questão das restrições aí, a exportação de tecnologias, né, de ponta e equipamentos e tudo isso, né? Quer dizer, do ponto de vista geopolítico, eu acho que a médio prazo, né, a China não vai mostrar aquele mesmo potencial que ela poderia estar mostrando em outra circunstância. Mas no curto prazo, né, e particularmente para quem é produtor de commodities como o Brasil, acho que os efeitos são importantes e se somam, né, a esse momento de dólar fraco por conta do ciclo de política monetária nos Estados Unidos. Não, super interessante. E quando a gente está falando de China, tem muitos gestores que dizem, apesar de ser um país com vários setores interessantes na perspectiva de crescimento, né, e empresas começando a dominar o mundo, eu não me sinto confortável de investir por lá, porque as regras mudam todos os momentos, né? Semana passada a gente esteve com o Luiz Stuberger no Stock Pickers e foi exatamente a declaração que ele deu. E tanta coisa acontece na China que eu citei várias e esqueci de citar do mercado imobiliário, que foi a principal discussão por muito tempo, né? Queria saber de você, Maria Antônia, do ponto de vista de equities, né? Quando vocês analisam China, vocês entram também nesse tipo de embate interno? Vocês têm essa discussão? Ou parece que tem oportunidade, mas eu não me sinto confortável em investir. Para vocês também é assim? E a gente, ao longo dos últimos 20, 30 anos de estudo de mercado global, a gente tem estudado muito China, mas sempre partindo do princípio que a gente vai se aproveitar dos benefícios de investir na China através de empresas que são sediadas nos Estados Unidos ou na Europa. Porque a gente sente nesses lugares, primeiro, um conforto do nosso ponto de vista de ter construído uma expertise maior ao longo dessas décadas, e, por outro lado, um ambiente jurídico e político-institucional que a gente domina mais. Eu tenho a impressão de que na China você pode acabar investindo em empresas muito boas, que têm performances muito boas, e o retorno da ação pode não ser tão bom, justamente porque
a ação dessas empresas tende a ser muito movida pela expectativa de intervenções governamentais ou de eventos macro que, na nossa visão, foge um pouco da nossa capacidade de previsão. Então, quando eu estou pensando no cotista que está investindo com a gente, minha primeira prioridade é a preservação de capital e depois a geração de retorno. E eu não me sinto confortável investindo nessas empresas justamente porque está um pouco fora do ramo de previsibilidade ali. Faz sentido, claro. Só para a gente fechar, amarrar a China aqui direitinho no nosso bate-papo, uma pergunta, na verdade, que me veio agora à cabeça, que eu queria fazer para você, Carlos. Eu vi a confirmação nessa semana passada, já tinha saído uma notícia de que a China deveria ter, em 2022, pelo primeiro ano em várias décadas, a população começando a decrescer, né? Ou seja, mais pessoas morreram do que nasceram no ano. Pelo menos desde quando a República Popular, se não me engano, a República Popular da China em 49 foi fundada, isso nunca tinha acontecido. E claro, teria muito a ver com o passado, né, do país, só podia ter um filho, depois eles entenderam a importância da população continuar crescendo. Hoje tem vários distritos que incentivam, né, com que os pais, os casais tenham mais filhos, mas naturalmente não é uma coisa que se resolve do dia para a noite. E teve a confirmação com os dados desse final de semana que de fato isso aconteceu, né? Eu queria entender, quando você analisa a China, quais são os impactos que você imagina que esse tipo de questão possa vir a ter, né? Porque todo tipo de conta, e depois a gente pode até entrar nesse assunto, Maria, mas todos os tipos de conta que a gente pensa, né, em termos de valuation, envolve crescimento. Claro que o crescimento pode ter a ver com crescimento demográfico, crescimento, evolução tecnológica, vários fatores importantes. Mas a partir do momento que a segunda maior economia do mundo para de ter, e tem 1 bilhão e 200 e cresce a um ritmo muito alto há muito tempo, para de ter esse tipo de desenvolvimento, você enxerga alguma implicação mais expressiva para os mercados de maneira geral? Bom, é natural, né, que ao longo do tempo a demografia, né, imponha limites ao crescimento potencial, né? Isso é observado claramente nos países desenvolvidos, um país como o Japão, né, que enfrenta esse problema há mais tempo. Lá também eles tiveram um movimento, né, durante muitas décadas de urbanização, né, onde você tem crescimento da produtividade, enfim, como um dos grandes vetores do crescimento. Além disso, a exportação. Acho que tudo isso remete à questão, né, de que a China vai crescer menos do que ela cresceu no passado, e é nesse contexto que esse problema geopolítico, né, que eu mencionei, de distanciamento do Ocidente, enfim, é um problema adicional, né, ao crescimento chinês aí a médio prazo e a longo prazo também. Perfeito. E no ponto de vista de equities, assim, vocês levam em consideração esse tipo de questão? Um país que não me recordo a última vez que isso aconteceu, talvez, não sei se foi Estados Unidos, acho que o Japão já faz tempo que parou de crescer, né? Mas enfim, quando um país que está em amplo crescimento é o principal driver de crescimento global, né, para empresas tão importante, ele para de crescer. Tem algum tipo de preocupação que você enxerga analisando as empresas que você cobre ou não? Acho que tem em duas partes, assim, uma é justamente o que você falou, né, o quanto que as empresas que a gente está investindo ou está considerando investir se dedicaram a, né, operar na China e se aproveitar desse crescimento econômico que se deu ao longo desses anos, e se elas têm alternativas a isso, porque eu acho que algumas, né, o que a gente falou no início da conversa de modelos de negócio sendo testados, também tem a ver com isso, o quanto que essas empresas agora carecem de crescimento justamente porque o principal mercado está mostrando dificuldade. Por outro lado, eu acho que o nosso foco de longo prazo permite que a gente gosta de pensar como uma arbitragem de tempo, assim, de horizonte, porque a maioria do mercado está focado em questões de curto prazo e a gente está pensando em quais empresas no longo prazo vão navegar esses ciclos econômicos da melhor forma, né? E como é que a gente pode aproveitar esse sentimento negativo e diferenciar as empresas que estão sendo excessivamente punidas e comprá-las a um preço descontado, de forma que ao longo do tempo a gente gere retorno para os nossos acionistas. Bem legal. Para a gente matar a última geografia que ainda não comentamos, nosso painel já está chegando próximo ao fim, falar um pouquinho sobre a Europa, né? A Europa surpreendeu, até porque, enfim, a gente teve a guerra no começo do ano e muita gente ficou super preocupado com as consequências, né? O preço do gás natural explodiu.
Só que é interessante notar também como as coisas corrigiram com o passar do tempo de uma maneira que muita gente não imaginava, né? Eu acho que surpreendeu até a maioria dos economistas. Carlos, claro que o inverno menos rigoroso contribuiu para isso, é natural, mas você também concorda que a situação para a Europa atualmente parece menos grave do que se imaginou que estaria num momento como esse? Ou você acha que consequências da guerra podem aparecer e ser uma região problemática ao longo desse ano? Então, é surpreendente e acho que vai além da questão do inverno, né, menos rigoroso. De fato, eles fizeram um esforço muito grande de transição energética e lá também a gente tem que pontuar que o mercado de trabalho continua muito aquecido. O desemprego na zona do euro é o mais baixo de toda a história do euro, que começou há 22 anos atrás. O ponto é que a Europa, ela, do ponto de vista cíclico, ela está um pouco mais atrasada, né? Ela vai ter que subir mais a taxa de juros, ela está, vamos dizer, atrasada em relação aos Estados Unidos. Agora, o que chama atenção no caso da Europa, e inclusive, né, se a gente fosse pensar em quem vai se beneficiar do que está acontecendo na Europa agora, são aqueles investimentos ligados aí à transição energética, né, que eles vão fazer agora de uma forma muito mais acelerada do que vinha sendo feita antes, né? Então, essa acho que é uma maneira, talvez, de se posicionar com relação ao que está acontecendo com a Europa e que beneficia, inclusive, muito o Brasil aí do ponto de vista da energia renovável. Em termos de juros, moeda, você enxerga alguma questão mais clara para a região nesse momento? Então, ou a moeda ela se fortaleceu até porque tem essa questão do ciclo, né, de política monetária ainda a vir e o próprio crescimento econômico lá, né, que já se vislumbra ser até levemente positivo, quando as visões que haviam aí alguns meses atrás era de uma recessão, né? Mas isso não quer dizer que a economia lá vai ter um ano muito bom esse ano, né? Apenas, vamos dizer, menos ruim do que poderia ser, e os juros ainda vão subir razoavelmente lá. Então tem esse lado cíclico que não é tão positivo, embora melhor do que se imaginava. Perfeito. Você, Maria, quando você olha para a Europa atualmente, tem alguma coisa no portfólio da Next Step? Ou vocês enxergam também como uma região problemática, né? Porque China, a gente tem muita incerteza do campo regulatório, Europa tem uma incerteza geopolítica considerável. Como que vocês estão posicionados? A gente tem hoje 3 empresas europeias no portfólio. São empresas que a gente olha há mais de 10 anos e que ao longo desses últimos 2 anos tiveram justamente aquilo que a gente falou, né? Assim, uma punição excessiva do mercado e a gente aproveitou para colocá-las na carteira. Interessante. Uma empresa que eu só destacaria que, justamente pela natureza do negócio, que ela vende software para profissionais. Então, considero uma empresa que é europeia, mas 50% da receita vem dos Estados Unidos, então, né, totalmente globalizada. E diante de um possível aperto de demanda, uma empresa que vende um serviço e um produto que é tão valioso para o cliente tende a sofrer menos. Então é isso que a gente está olhando quando a gente olha para essas regiões um pouco, né, inundadas de incerteza. A gente está pensando em quais empresas conseguem, diante desse cenário, sobreviver a um aperto de demanda, superar os gargalos da cadeia de suprimento e os problemas do lado da oferta e tomar market share e sair desses períodos de crise ou possível recessão mais forte do que a competição. É interessante esse destaque, né? Porque apesar de vocês fazerem uma análise bem micro, vocês utilizam essas questões macro que ocorrem para enxergar se tem oportunidade para comprar mais barato a empresa que vocês estavam analisando. Exatamente, né? Isso. Show de bola. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso painel. Agradeço demais a presença de vocês. Obrigada. Até quem pegou o avião para vir para cá. Obrigada. O prazer é a gente poder receber 2 pessoas como vocês aqui é enorme, então meu agradecimento especial. E a gente vai agora para um break bem rápido e já volta com Onde Investir. Mário Toroz na sequência, hein? Não perca.